Hoje, aproveitando a data, dia 24 de dezembro, vamos falar um pouco sobre Natal, sobre Jesus, sobre Maria. Mas falar de Jesus e de Maria é falar de nós em termos de oportunidade evolutiva. É falar de cada um de nós no seio familiar, na comunidade, na nossa profissão, na nossa casa espírita. Falar de Natal, dentro de um contexto materialista, é falar de Papai Noel, é falar de presente, é falar de ceia. Mas o Natal, que ao longo dos tempos foi sendo deturpado na sua mensagem original, e nós sabemos, é muito mais do que isso. Logicamente, não se proíbem as comemorações, afinal, aniversários nós temos no nosso coração como oportunidades de comemorar. Natal, nascimento no caso de Jesus. Ainda que a data 24, 25 de dezembro seja uma data que foi colocada em termos de interesses religiosos, não necessariamente Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, mas o que interessa é a oportunidade de nós rememorarmos, e principalmente, num dia ou numa passagem de um dia em que as famílias se reúnem, até porque a comemoração do Natal, em geral, é a comemoração que se faz em família ou em grupos familiares, amigos, e isso é muito importante. Não vamos colocar a data hoje apenas na questão mercantil que ela se inseriu. Tiraram Jesus e colocaram Papai Noel. Tiraram os presépios e colocaram a figura do comércio, a figura dos presentes. Mas é uma data que ainda fala alto dentro de nós. No Natal, normalmente as pessoas se despem do seu egoísmo, se despem dos seus problemas familiares e muitas das vezes se toleram ou se reúnem em abraços, trazendo amizades desfeitas. Não deixa de ser importante essa data que hoje nós temos muito mais comercialmente do que do ponto de vista religioso. E o Natal precisa continuar, porque nós ainda dependemos do Natal, muitas das vezes, para sermos mais fraternos, para sermos mais solidários, para tirarmos o egoísmo que ainda fala forte dentro de nós. O ideal é como diz a música, se a gente é capaz de toda essa alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, quem sabe nós não podíamos fazer com que fosse Natal todo dia. Realmente, o Natal é essa oportunidade de ter um jeito mais fraterno, mais manso de ser e falar, como diz a música. Um jeito mais sereno de lidar com o próximo. Imaginemos que esse lado do Natal em que muitas das vezes nós próprios colocamos os nossos filhos com uma imagem mercantilista, pois os presentes, muitas das vezes, são a principal forma de comemorarmos o Natal. Mas se colocarmos a ideia de nascimento de Jesus, no coração de cada um de nós, com o que isso significa, o Natal, por certo, fará com que o mundo de regeneração que está em curso e é falado por Kardec já há muitos anos, esse mundo de regeneração chegaria mais rápido dentro de cada um de nós e, consequentemente, chegaria mais rápido na Terra. Porque a mensagem do Natal é a mensagem do nascimento de Jesus.
E o nascimento de Jesus é o nascimento do amor. Nós tivemos uma evolução ao longo dos tempos em que saímos daquela época de um mundo primitivo, onde a vingança era desmedida. Aquele que roubasse alguém poderia ter a si e a sua família totalmente dizimada. Era o direito da vítima. Vingança desproporcional. Com o passar dos tempos, tivemos a lei de Talião, que é atribuída a Moisés, onde era o olho por olho, dente por dente. Já era o que para nós hoje soa como um absurdo, mas já era uma mensagem de progresso, pois a vingança deixava de ser desproporcional para ser uma vingança proporcional, olho por olho, dente por dente. Veio Jesus, e aí o Natal significa o nascimento de Jesus, fez nascer para nós a ideia da justiça de Moisés com amor. O nascimento do amor para nós, espíritas, amor e caridade andam juntos, porque a caridade é o movimento do amor. Então, o nascimento de Jesus, nascimento do amor, nascimento da benevolência, da indulgência e do perdão. Pois para nós, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, eles dizem a Kardec que a caridade é a benevolência para com todos. E a benevolência para com todos, não apenas para com aqueles que amamos. Enquanto apenas somos benevolentes com os que amamos, deixamos de estar exercendo a verdadeira caridade, que é a benevolência para com todos. A indulgência, que é a compreensão do outro no estágio do outro. Nós não podemos exigir de uma criança a compreensão que ela vai ter quando adulta. Não exigimos de uma criança o que exigimos de um adulto. A indulgência não é passar a mão na cabeça de quem erra, mas entender o outro no estágio evolutivo que ele se encontra. E o perdão, que se nós ainda entendemos como um benefício para o ofensor, mostra que ainda não compreendemos o verdadeiro amor, porque o perdão é, antes de tudo, um benefício para quem perdoa, porque quem perdoa está se livrando de um peso que carrega com angústia ao deitar, ao se levantar, ao se lembrar. O perdão não é esquecer a ofensa, é não desejar o mal ao ofensor. O perdão não é passar a régua em tudo que aconteceu. Às vezes temos que nos lembrar até para não incorrer novamente nos erros. Mas o perdão é realmente a libertação, em primeiro lugar, de quem perdoa e, na sequência, para quem é perdoado. O perdão nos livra de um peso, nos livra de uma energia ruim. E então o Natal é isso. E em que pesem as críticas que fazemos à questão que o Natal tomou em todos os últimos tempos, nós temos que criticar a nós próprios, porque somos nós que compramos, que presenteamos, que queremos ganhar presentes. Mas não é problema dar ou ganhar presentes. Nós não podemos fazer isso a essência do Natal. A essência do Natal é o nascimento de Jesus. Se pudéssemos fazer como na música, fazer com que fosse Natal todo dia, todos os dias, nós teríamos alimentos para os nossos irmãos de rua. Todos os dias nós teríamos um abraço para aquele desamparado. Todos os dias nós teríamos a reunião das famílias. Isso é Natal todo dia. Por que Natal todo dia? Porque Natal é o nascimento. O Jesus é uma figura que Deus nos deu como exemplo e guia da humanidade. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Mas é gente como a gente.
Jesus não deve ser visto como um ser inatingível. Ele é um instrumento de Deus. Claro é que Jesus está muito mais evoluído do que nós, em termos morais, espirituais, mas ele, Jesus, é um instrumento, alguém criado como todos nós, como todos os assassinos, como todos os santos, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, simples e sem conhecimentos, a quem, através da encarnação e das diversas reencarnações, foi dada a oportunidade de evoluir pelos seus próprios méritos, colocando em prática as leis de Deus colocadas na consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Todos nós temos o mesmo potencial de Jesus para atingir a pureza, a angelitude, o nome que se queira dar, ao maior estágio de evolução espiritual que cada um de nós, espíritos criados simples e sem conhecimentos por Deus, podemos chegar. O próprio Jesus nos disse: vós sois deuses e podereis fazer o que eu faço e muito mais. Nós temos dentro de nós, em potência, todo o conhecimento e capacidade para colocar em prática o que Jesus fez. E é o que Ele espera de nós, como colaboradores que Ele nos chamou no capítulo 3º do livro Boa Nova. Colaboradores do Cristo para implantar na terra o reino de Deus. Ele espera, há cerca de 2000 anos, que nos engajemos nesse propósito, que nos engajemos nessa tarefa de implantar, de fundar aqui na terra o reino de Deus. Não é rápido, não é fácil, mas é perfeitamente possível para cada um de nós. Eu digo que não é tarefa fácil, é por conta da nossa imperfeição. Nós não somos imperfeitos, estamos imperfeitos. E nesse estar imperfeito, nós temos a capacidade, com a lei do livre-arbítrio, com a lei da ação e reação, de ir galgando, degrau a degrau, atingindo melhores postos na condição de colaboradores. Bezerra de Menezes foi criado como todos nós. Bezerra de Menezes, há 150, 160 anos, vivia na época de Kardec, como um de nós, e mais, foi político, coisa que hoje nós execramos. Mas os políticos de hoje foram criados por nós, que votamos neles, que criamos com os nossos hábitos os nossos filhos. Ninguém duvida que os políticos que nos representam são filhos de famílias como as nossas, e que, se vieram com falhas como nós viemos, tiveram os pais para lhes corrigir, para lhes aparar as arestas. Se não vieram com tantas falhas, aprenderam com seus pais e com o mundo, mas não tiveram quem os direcionasse. São os políticos em quem votamos. E Bezerra de Menezes foi um político, sério, trabalhador, de uma família humilde lá do Nordeste. E Bezerra de Menezes é hoje um dos abnegados e mais sérios trabalhadores que nós temos na nossa seara aqui no Brasil, fazendo trabalhos de análise, trabalho de ajuda, trabalho de organização, de coordenação de todos aqueles que, como nós, espíritos, hoje no mundo espiritual, sem a ilusão da carne, estão fazendo por nós o que nós não fazemos, não nos substituindo, mas nos direcionando, nos indicando, clareando o nosso caminho. Leon Denis traz para nós, de uma forma tão simples, tão clara em suas obras, todo um arcabouço de passo a passo, de quem somos nós, do que estamos fazendo aqui na Terra, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso destino, de onde nós viemos, onde estamos e para onde vamos. O Natal é a oportunidade de rememorarmos
todo o ensinamento de Jesus, que em cerca de 3 anos ele deixou na terra, sem nada escrever, mas permitindo que alguns dos seus colaboradores como nós, daquela época, fizessem através dos evangelhos. Não é difícil, mas muitas das vezes deixamos de lado toda essa oportunidade, fazendo com que o materialismo, essa pressa que nós temos nas nossas coisas, façam com que não nos dediquemos à família, aos filhos, aos pais, aos irmãos. Faça com que reclamemos a cada dia dos problemas que nos afligem. O Natal é a oportunidade de, a cada ano, nós nos reprogramarmos em termos de propósitos espirituais, propósitos morais, propósitos de planejamento reencarnatório para o ano seguinte. Talvez, se tivéssemos uma lei para fazer que tivesse Natal todo mês, já seria melhor do que Natal todo ano. Um dia no mês em que fizéssemos, não é para dar presente, mas que fizéssemos esse doar de amor, que muitos de nós, sejamos espíritas, católicos, protestantes, muitos de nós faz no Natal, dando cestas básicas, dando alimentos, mas que já há muitos de nós que já fazem isso, de uma forma, às vezes até empírica, mas fazemos isso todos os dias. Na nossa cidade, Barbacena, já existe uma equipe que todas as noites leva comida para os moradores de rua, todas as noites do ano. Mas mais do que levar comida, levam um ouvido, levam um abraço, porque eles ouvem o morador de rua que quer se tratar, ouvem o morador de rua que está triste porque não pode ver mais a mãe, porque os irmãos não deixam, ouve o morador de rua que está com sérios problemas psíquicos e precisa de alguém que o encaminhe. Eles ouvem, logicamente não fazem tudo, até porque muitas das vezes a própria pessoa não põe em prática, mas já é um Natal todo dia, ou pelo menos um Natal toda noite. E nós viemos à Terra com esse propósito de servir. Quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Porque, na realidade, nada mais estamos fazendo aqui na Terra do que evoluir, fazendo a nossa parte na obra de Deus, como colaboradores do Cristo. Não estamos aqui para sermos felizes como objetivo imediato. Não estamos aqui para passear, nem para tirar férias. Estamos aqui para trabalhar. Com o quê? Com os nossos familiares, com os nossos companheiros de trabalho e com os nossos adversários. É tão sério que Divaldo Pereira Franco, numa de suas falas, diz mais ou menos assim: os nossos adversários, se nós os olharmos com o olhar cristão, são muito importantes na nossa evolução, são os verdadeiros benfeitores que podemos encontrar na Terra. Porque os adversários são aqueles que nos mostram as nossas falhas, ou o que eles acham que são as nossas falhas. Então estamos aqui na Terra para evoluir, convivendo, em primeiro plano, com os pais que nos trazem, com os irmãos que nos fazem companhia na viagem, com os primos e tios que vão se achegando, com os nossos filhos que nos comprometemos a trazer. Eles são os mais importantes na nossa evolução. Então o Natal é essa oportunidade de nascer, de fazer vir a nós, ao nosso coração, a mensagem cristã. Nasceu Jesus. Não nasceu simplesmente um homem, porque se pensássemos apenas no nascimento, mais importante seria a morte de Jesus. Muito mais importante do que nascer, porque na prática,
Nascer, todos nós nascemos, mas morrer e ressuscitar e deixar a sua mensagem pelos séculos e milênios é muito mais importante do que o nascimento. Mas o nascer de Jesus, se compreendido como o nascer do amor, e se o amor é a caridade é a benevolência, é a indulgência e é o perdão. Então, o nascimento de Jesus, o Natal que devemos comemorar, é o nascimento da benevolência para com todos no coração de cada um. É a indulgência, é compreender o próximo, não exigir dele aquilo que nós próprios muitas vezes não fazemos. É perdoar. Parece simples, parece ineficaz, mas é a única fórmula que nós temos para evoluir, para cumprir a nossa tarefa. Quando de nosso último retorno à Terra, nesta encarnação em que estamos, nós replanejamos a nossa vida. Nós analisamos, e o Espiritismo nos mostra isso, analisamos o que fizemos na encarnação passada, quais os propósitos que tínhamos assumido para realizar, o que realizamos, o que não realizamos, o que ficou no meio do caminho, quais as dívidas que eu contraí, quais os créditos que eu paguei. E ali nessa soma de crédito e débito, nessa contabilidade divina, nós verificamos, deixei de cumprir com isso, atrapalhei a vida desse, quero voltar. Replanejamento ou planejamento reencarnatório. E aqui estamos, e chegamos imbuídos desse propósito, dessa maravilha, que é, livres da ilusão da carne, nós podermos sentir a verdadeira vida, a vida espiritual. E aqui chegando, numa família na qual estamos inseridos, porque é a família que precisamos, é aquilo que pedimos, é aquilo que nossos companheiros familiares pediram e nós aceitamos. Mas aqui, quando chega e quando a matéria começa a falar alto, eu não sou mais eu. Eu acabo sendo o que eu era em vidas passadas, mas o que essa vida está fazendo de mim, não sem meu consentimento, porque eu tenho livre-arbítrio e poderia ter negado. Eu não sou aquilo que eu me propus. Eu tenho uma máscara, eu tenho desculpas, conveniências, e é nisso que eu desvirtuo. E Jesus não desvirtuou, Jesus seguiu o propósito para o qual ele veio, nesta e em outras encarnações que a gente não conhece. E ele deixou o exemplo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho para Deus, para a angelitude. Eu sou a verdade sobre Deus, sobre como me tornar espírito puro. Eu sou a vida com Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, quer dizer, ninguém chegará à perfeição espiritual, à pureza a que o espírito pode chegar, se não for através de como eu estou vivendo aqui com vocês. É o que Jesus disse: ninguém vai a essa pureza se não for através dos exemplos que eu estou deixando. E isso a história nos mostra. Nos mostra que ele era fraterno com qualquer um, solidário com a dor de qualquer um, perdoava a todos, era indulgente, ainda que não deixasse de firmeza para mostrar o caminho. Parece muito simples com essas palavras, é muito mais fácil do que chegar à lua, mas é difícil por nossa essência. Mas a nossa essência está desvirtuada. É difícil porque a nossa essência está esquecida. Nós somos filhos de Deus, centelha divina, uma parte de Deus. Então significa que eu sou criado e todos nós somos criados com uma parte da bondade de Deus, com uma parte da justiça de Deus, com uma parte da misericórdia
da benevolência. Mas quando eu digo com uma parte, não é uma parte pequenininha do todo. Eu sou o todo dentro de mim. Eu sou uma centelha, uma fagulha da divindade. Se eu assim sou, eu não sou ruim. Mas quando eu não exerço esses predicados, eu deixo de caminhar no bem. A nossa essência é do bem, mas nós a esquecemos quando a televisão nos chama para uma novela, alguém nos chama para uma festa, quando o trabalho, a nossa profissão, fala mais alto do que a convivência com a nossa família, com um abraço no pai ou na mãe, com uma assistência ao filho. Quando tudo isso fala mais alto do que a compreensão que eu deveria ter com o meu irmão alcoólatra, drogado. Eu não posso visitar o meu irmão porque eu estou com muito trabalho. Eu não posso conviver com meus filhos porque eu preciso fazer hora extra. Isso faz com que a minha essência vá se distanciando de mim, do meu íntimo, ainda que permaneça lá. Mas a essência existe. Basta que a gente tire essas amarras que nos prendem à matéria. É importante termos a matéria, mas é importante também lembrarmos de Marta e Maria. Marta, Marta, você está preocupada e afadigada com muitas coisas, mas somente uma é necessária, e Maria soube escolher a melhor parte, que jamais lhe será tirada. Essa é a finalização de Jesus, quando em visita a Marta e Maria, em Betânia, é recriminado por Marta, a irmã mais velha de Maria e de Lázaro, que preocupada em lavar e limpar e preparar as coisas materiais, não estava a escutar Jesus, o que era feito por Maria, com tranquilidade, que se ajoelhou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Jesus, que aproveitava todos os acontecimentos, todas as oportunidades para nos deixar lições, estava a mostrar que Marta estava preocupada demais com a matéria. Ele não disse que não tinha que se preocupar com a matéria. Tem que trabalhar, tem que cuidar, tem que comprar, mas tem um limite. Maria mostrava que estava preocupada com os ensinamentos espirituais. Marta, que naquele momento podia parar os seus afazeres domésticos para escutar o Cristo, não, eu tenho primeiro limpar a casa. É uma passagem, uma mini parábola, algo que nos tem que mostrar, que fazer a gente movimentar. Não precisamos escolher em ser Marta ou ser Maria, mas temos que ter o coração de Maria com os braços de Marta. Trabalhar sim, sem esquecer a essência que é Jesus, que é Deus, que são os ensinamentos cristãos e os mandamentos de Deus. Tem uma passagenzinha simples que fala de um sacerdote, um pensador budista, que estava na beira de um rio quando vê um escorpião sendo levado pelas águas. Imediatamente ele enfia a mão nas águas e tira o escorpião. Tira a água que ficara na mão e o escorpião, aproveitando, lhe pica a mão. Um acompanhante deste zen budista diz: mestre, você não sabe que o escorpião iria te picar? É da natureza dele que ele te pique. Ele disse: eu sei, mas eu também não posso esquecer da minha natureza, que é ajudar. Então a nossa natureza, a nossa essência é de ajuda. Quando nos afastamos dessa ajuda, quando deixamos de colocar em prática, em família, na comunidade, nós entramos em tédio, nós entramos em depressão. Não sabemos o porquê de estarmos mal, de não estarmos nos sentindo úteis, mas é porque o nosso íntimo, a nossa essência clama. Você veio para ajudar Jesus a construir o reino de Deus. Você veio e se propôs a ajudar, através dos seus familiares complicados, e também dos não complicados, a construir o reino de Deus na terra. E você está se afastando disso. É por isso que toda a glória, todo o dinheiro, todo o nome que se ganha na sociedade, não é capaz de suprir aquela lacuna, aquela carência que se forma no espírito.
Porque não se preenche questões espirituais com presentes, com matéria, com trabalho, com títulos, com honrarias. A honraria que nós devemos ter é de discípulos, colaboradores do Cristo. E isso se faz através da caridade, que é o amor de Jesus em ação. Para que a gente caminhe, faltam 14 minutos. Evolução, Natal. Natal, nascimento do amor. Amor que se mostra através da caridade. Amor apenas como substantivo ou adjetivo nas poesias, nas músicas, é uma coisa, mas na nossa vida tem que ser verbo, tem que ser ação. Por isso que o verbo é caminhar, ir para frente, através da caridade, que nos mostra realmente a compreensão do Natal, do nascimento de Jesus. E repito, não é dia 25 de dezembro, nem me interessa se é em abril, o que me interessa é que deveria ser, no meu íntimo, 365 dias por ano. Não passar as 24 horas fazendo caridade na rua, no sentido de dar coisas, porque essa é uma caridade material. A caridade moral eu exerço toda vez que eu deixo de exercer os meus direitos. Pode parecer complicado, mas quando eu exerço o meu direito, eu estou perdendo uma oportunidade de evoluir. Se eu saio agora e a preferencial é minha aqui, não é direito eu passar? Mas quando vem um outro carro rápido, eu paro, deixo de exercer o meu direito para o outro passar. É algo muito material o meu exemplo, mas só para a gente pretender fazer essa ligação. Quando eu deixo o outro passar na minha frente, deixando de exercer o meu direito, eu estou evoluindo, eu estou mostrando o desprendimento. Quando eu chego na minha casa e o meu irmão está alcoolizado, criando um problema, eu tenho o direito de que ele fique quieto, porque eu quero dormir. Mas se ao invés de descansar, eu levo para um tratamento, eu o acompanho durante as semanas seguintes, vou à casa dele, se quando eu tenho o direito de processar quem me calunia, eu evito processar, dando a indulgência, a compreensão, o perdão, eu estou evoluindo. Quem é? De quem eu preciso para evoluir? Do outro. Eu não evoluo por mim, eu não evoluo sozinho, eu não tenho condições de evoluir, se não tiver o outro, a quem eu possa e deva, muitas das vezes, servir. Rapidamente eu vou resumir uma história do capítulo 30 do livro Boa Nova, que eu recomendo que a gente leia. Aliás, ler devia ser a atividade número 1 do espírita, no sentido de se atualizar, principalmente com as obras básicas de Kardec e com as obras trazidas por Chico, por Dona Ivone e por alguns outros abnegados que se dispõem a trazer psicografias ou psicofonias para nós. Mas o capítulo 30 trata da crucificação de Jesus, e é com essa parte que eu vou encerrar a nossa palestra em 10 minutos. Maria aos pés da cruz era uma cena dolorosa e inesquecível. Olhando para a frente, via o seu filho amado, todo já dilacerado, com o corpo perfurado por lanças e pedras. Imediatamente, o coração materno fala mais alto, e ela disse: por que, meu Deus? Ao perguntar isso a Deus, ela volta a sua mente para muito tempo atrás, e recorda-se da beleza agreste da manjedoura, da alegria que o nascimento daquele menino trouxe a tantos. Recorda-se de Isabel, recorda-se de Batista, João Batista, recorda-se de Simeão. Imediatamente, o seu coração se alegra ao lembrar daquele menino,
que ainda pequeno, percorria toda a região, sempre com palavras de amparo aos mais necessitados. Às lavadeiras, aos transeuntes, ele dava palavras de consolo sempre. Algumas vezes era surpreendida Maria em casa, com o seu filhinho dando a mão aos mais mal falados da região. Lembra-se de que 2 dos mais procurados malfeitores ladrões, ele levou até a sua casa, conversando como se fosse irmão deles. Outras vezes, algumas pessoas lhe procuravam para dizer de quão bem aquele menino lhe fizera com as suas palavras e seu abraço. Por que, meu Deus, esse menino que tanta alegria trouxe, está agora aqui crucificado? Desse pensamento, passou para a fase mais atuante do filho, já adolescente, já crescendo. E lembrou-se de todos os que ele ajudou, dos cegos a quem ele devolveu a capacidade de ver, dos paralíticos que ele fez andar. Tanta ajuda, tanta coisa feita em prol do outro. E por que agora estava ali sendo crucificado? Enquanto assim pensava, com seu coração de mãe dilacerado, olhando à volta algumas mulheres, ouviu uma voz dizer a seu espírito da justiça, dos desígnios divinos. Os desígnios de Deus são insondáveis, dizia-lhe a voz. Recebê-los e acatá-los com resignação é o que nos faz crescer. Não se discute. E enquanto ela assim pensava, olhou para o filho novamente, que com um olhar já cansado, parecia lhe dizer para não se preocupar. Até um breve sorriso ele esboçou, já todo ensanguentado. Enquanto assim pensava, braços amigos lhe enlaçaram o ombro. Ela olhou e viu João, o único dos discípulos. Os demais fugiram. Mas João ali estava, e enquanto ele abraçava, lhe confortando, ela olha para o filho e diz: meu filho, filho amado, dirigindo-se a Jesus. Ele, num esforço maior, pareceu compreender a mãe, e para confortá-la, disse, dirigindo-se a ela e a João: mãe, eis aí seu filho. E dirigindo-se a João, com um leve movimento de cabeça, diz: João, eis aí tua mãe. Mas eles se abraçaram. Maria chorava, e debaixo desse espesso véu de lágrimas, ela ainda sem conformar, mas já entendia, e lembrava-se de quando o anjo lhe anunciara a vinda do Messias. Faça-se em mim a sua vontade, dizia ela naquela época, 33 anos antes. Se assim dissera, por que agora estava a reclamar? João, no entanto, já pensando além, tira das palavras de Jesus que o egoísmo estava fadado a acabar, e que mais do que isso, que o coração de cada um de nós deve estar pronto para dar a cota maior de amor que pudermos em prol dos outros, independente da consanguinidade. Entendia ele que Jesus estava a dizer que no futuro, todos nós daríamos de nós para o outro, independente dos laços da carne, dos laços do sangue. Compreendia ele que a mãe de Jesus, era também a mãe dele e mãe de toda a humanidade. E que ele, como filho dela, seria também irmão de todos os filhos de Deus. Logo depois, a cruz é arrancada e um dilúvio, uma tempestade, faz com que todos vão embora para suas casas. Ela vai para Bataneia, João vai embora. O tempo passa, meses, anos, até que João, lembrando-se das palavras do Divino Mestre, volta até lá e a chama: mãe, eu vim te buscar. Eu estou aqui para te levar comigo. Ela que durante todo aquele tempo estivera junto
de todos os necessitados, trazendo palavras de consolo com tudo que ela aprendera com seu filho. Arruma suas coisas e vão para Éfeso. Lá, João, que estava pregando em toda a região, resolve e consegue uma casa para abrigar a si e a Maria. Os anos passam, ele todos os dias descia o alto, próximo ao mar, e 3 léguas acima estava Éfeso. Mais adiante, outras regiões em que ele levava as palavras de Jesus. E Maria, que tinha sua companhia todas as noites, passava os dias a contar histórias para todos que lhe procuravam, que ficavam sabendo da sua presença, da mãe de Jesus. E ela então conversava, passou a curar leprosos, passou a curar todos aqueles que lhe procuravam com as doenças do corpo e com as doenças da alma. Anos se passam, ela já bem velha, é chamada de Mãe Santíssima por um miserável, que após receber dela o abraço e as palavras, isso também vai passar, lhe diz: se você é a mãe de Jesus, é também a nossa Mãe Santíssima. E essa Mãe Santíssima que todos os dias, no alvorecer, até o entardecer, o anoitecer, cuidava de receber a tantos quantos lhe procuravam. Já fechando as janelas da casa à noite, percebe mais um miserável, mais um viajante, mais um necessitado que sobe as escadarias da sua casa. E ela então, como a Mãe Santíssima, reabre as portas e recebe mais um. Afinal, era mais um filho de Deus a necessitar das suas palavras. No entanto, ela sente algo diferente na presença daquele mendigo, que ao invés de estar a lhe pedir, estava lhe dando uma energia boa. Leva-o até a sala da casa, assentam-se, e ele começa a falar para ela coisas que realmente iluminavam a sua alma. Ela então, sem saber, pega nas mãos dele, e quando pega, vê 2 marcas, 2 chagas. Instintivamente, como mãe, olha para o chão e vê nas pernas, nos pés, as marcas também das torturas. Se ajoelha, mas antes que tocasse o chão, ela diz: meu filho. E ele diz: sou eu, minha mãe. Sou o seu filho Jesus. Estou aqui amando de meu pai, que venho lhe buscar, para que seja no céu a rainha de todos os anjos. Ela chora, se abraça ao filho, fica de cama alguns dias, desencarna. A história ainda continua. Se gostaram, é só ler o capítulo 30 do livro Boa Nova. Mas o que eu quero tirar disso nesses 2 minutos que nos faltam, é que esse Natal de Jesus, esse nascimento de Jesus que comemoramos hoje ou amanhã, seja transformado todos os dias numa oportunidade maravilhosa de servir àquele que está a bater na nossa porta, não como metaforicamente nós temos nessa passagem, mas àqueles que nos cercam. Quem seria aquele mendigo? Se ela fosse como eu, ela fecharia as portas da casa? Já passou do horário? Estaria perdendo a oportunidade de abraçar o filho amado. Mas se formos como ela, podemos, na cunhada chata, no cunhado complicado, na sogra, no sogro, no genro, na nora, no irmão. Quem são eles? Travestidos sob o manto de outro corpo. Quem são eles? Quem é esse espírito que hoje abriga, está como meu irmão, como meu pai, como minha mãe, como meu filho? Quem é esse filho com o qual eu não me dou bem? Quem é esse parente que eu prefiro estar longe? Talvez seja um filho amado de outra era, que Deus nos dá a oportunidade de estar novamente convivendo, de estarmos novamente reencontrando, para que possamos, com a indulgência que Jesus nos ensina, compreendendo as suas quedas.
Quem é esse que me procura dentro de casa e eu prefiro chegar tarde para ele estar dormindo? Ou eu prefiro não ir almoçar na casa da sogra para não ver o cunhado? Alguém a quem talvez eu tenha ficado devendo, ou alguém que precisa da minha ajuda e eu nem devo, mas a benevolência da caridade, do amor de Jesus está a me dar essa oportunidade. Não sei quem são esses que convivem conosco, mas hoje, a primeira coisa que nós devemos pensar é que o nascimento de Jesus que se avizinha do ponto de vista comemorativo é a lembrança, é o clamor, é a oportunidade de que cada um de nós reveja os conceitos e façamos também no dia 26, no dia 27, 28 e em todos os dias do próximo ano, oportunidades de Natal em nossa vida. Fazer com que seja Natal todo dia. Se a gente é capaz de toda essa magia, se a gente é capaz de espalhar essa alegria, quem sabe a gente não consiga fazer com que seja Natal todo dia. É um trecho da música que compensa para nós, que a gente acorde para essa oportunidade, porque fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há evolução, fora do amor que aprendemos no nascimento de Jesus, não há como nós chegarmos a patamares mais altos da nossa existência. Eu espero que hoje, ao chegarmos em casa, possamos abraçar, mesmo aquele mais complicado. Se ele não estiver conosco, um telefonema, um WhatsApp. Se ele já partiu para o mundo espiritual, uma oração. Não custa fazermos renascer dentro de nós o Cristo que insiste em estar conosco e muitas das vezes nos esquivamos. Muito obrigado, fiquem com Deus.